Seja muito bem-vindo à torcida alvinegra, torcida do Botafogo. Eu sou Otávio Manuel e esse é o canal Elite Alvinegra. E esse é o nosso Giro Alvinegro de segunda. E no giro de hoje nós vamos fazer a análise da partida, a análise da rodada, os pontos positivos da partida de ontem, da rodada de ontem, e os pontos muito positivos da partida da rodada de ontem. Porque ontem foi só alegria pro torcedor botafoguense. Então se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com todo mundo. E fica aí que depois da vinheta tem mais Botafogo. Vamos lá. Em uma partida espetacular de Júnior Santos e companhia, o Botafogo atropelou o Fluminense do freelancer Fernando Diniz no dia 8 de outubro no Maracanã. O time das Laranjeiras não aguentou a pressão quando Raio Negro e Tiquinho Soares foram para cima e garantiram os 3 pontos aí para o Botafogo nessa última rodada. É válido destacar aqui a grande partida do Júnior Santos, tá? E o seu grande coração, porque ontem ele podia facilmente ter aposentado o ex-lateral em atividade Marcelo com toda a sua velocidade e força, mas o Raio Negro, assim como Jesus ama o próximo como a si mesmo, e resolveu que apenas um gol e uma assistência para o gol de Tiquinho Soares seria o suficiente para ensinar uma lição ao tricolor. E o que para os tricolores teve um sabor amargo de derrota, para a torcida do Botafogo teve um sabor muito conhecido, que é o sabor da vitória. A gente voltou a sentir esse gostinho. Nas mãos do nosso Masterchef, Lúcio Flávio, um feijão com arroz bem feito é o suficiente para garantir a volta desse apetite de vitórias que o time do Botafogo parecia ter deixado de ter nas últimas 4 rodadas. É válido a gente comentar aqui a partidaça também do nosso garoto 2T, vulgo Tietê, que quando usado na posição correta, desempenha um ótimo futebol. E na posição incorreta ele também desempenha um ótimo futebol, mas aí fica mais difícil das coisas fluírem. Por falar em vitória, vamos analisar a rodada aí dos times que estão correndo pelo segundo, terceiro e quarto lugar. Com o tropeço de Bragantino, Palmeiras e Grêmio, o Botafogo se distanciou ainda mais na liderança do Brasileirão. Esse reencontro com a vitória veio no momento perfeito de uma rodada onde todo mundo que disse que pode pegar o título do Botafogo resolveu tropeçar e o Botafogo resolveu ganhar. E assim o Botafogo ampliou para 9 pontos a vantagem para o segundo colocado e 2 dígitos para o terceiro colocado em diante. Como já vinha sendo, né? E a minha amiga Stephanie, que comanda o Elite Alvinegra lá no Instagram, segue a gente, @Elite Alvinegra no Instagram, no TikTok, no Twitter também, rapaziada. Trouxe pra gente os números que faltam para os times alcançarem os famigerados 75 pontos que todo mundo almeja. Ao término dessa 26ª rodada, na nossa contagem regressiva, né? Faltam aí agora 12 rodadas pra gente fechar o Campeonato Brasileiro. E o Botafogo precisa de pelo menos 6 vitórias e 2 empates e 4 derrotas dessas 12 partidas. Esse é um cenário para a gente conseguir os 75 pontos. Esse é o mínimo que a gente precisa para conseguir esses 75 pontos. Sem muito estresse, sem muita dor de cabeça. É claro que a gente prefere 12 vitórias. Isso é um fato. Mas isso é o que falta do mínimo pra gente garantir esses 75 pontos, porque os 75 pontos, como todo mundo já deve ter escutado, é o número de pontos médio ali, estimado que um time precisa alcançar para ser campeão brasileiro. Se a gente for pegar a média de pontos dos últimos torneios, em média, um time alcançando os 75 pontos, dificilmente ele não é campeão. No segundo colocado, que seria o Bragantino, o Red Bull Bragantino, precisaria de 9 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Então o Braga precisa de no mínimo 9 vitórias. No mínimo 9 vitórias desses 12 jogos para alcançar os 75 pontos. O Grêmio precisa de 10 vitórias, 1 empate, 1 derrota para alcançar no mínimo. Palmeiras precisaria de 10 vitórias, 1 empate e 1 derrota para alcançar. E daí para frente é só ladeira abaixo. O Flamengo são 10 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? O Fortaleza 11 vitórias, 0 empates e 1 derrota. O Fluminense 11 vitórias e 1 empate. O Atlético não, perdão, desculpa. Produção, ajeita aqui. É Atlético. O Atlético precisa de 11 vitórias, 1 empate. E no caso, o Atlético Mineiro, o famigerado Galo, precisa de 12 vitórias para alcançar esses 75 pontos. Então, o Botafogo, ele só depende mesmo dele nesse momento para garantir esse título brasileiro e trazer de volta o Botafogo pro patamar que ele merece, que é o de campeão. Dito isso, minha gente, o Botafogo só depende dele para ser campeão, isso a gente já sabe. O elenco também já sabe, abraçou a proposta. O técnico Lúcio Flávio também tá ciente que é só nós por nós e nós vamos carregar esse time aí até o final para sermos campeões. E tava dando uma olhada aqui sobre as próximas partidas do Botafogo, já que nós precisamos de 6 vitórias e 1 empate
Se nós conseguirmos uma sequência de 7 vitórias, nós podemos ser campeões, tudo dando certo, nós podemos ser campeões contra o Grêmio. E isso é preocupante, rapaziada. Nosso próximo jogo é contra o América Mineiro, fora de casa. Dia 21 de outubro, contra o Atlético Paranaense, dentro de casa, aqui no Tapetinho. O Fortaleza a gente vai pegar também, fora de casa, dia 24 de outubro. E aí a gente pega o Cuiabá, dia 28/10. Antes, quando a gente ainda tava com caçapa, eu falei que nós seríamos campeões brasileiros no jogo contra o Cuiabá. Eu queria muito que o Botafogo fosse campeão antes de novembro. Mas, infelizmente, a gente teve ali a passagem do Bruno Lage, que não deu certo como treinador do Botafogo. O bichinho estava muito apagado, muito devagar. Dia 1º de novembro, a gente tem o jogo contra o Palmeiras. Tá? Palmeiras em casa, a gente já ganhou deles fora de casa. E agora o jogo dentro de casa, tranquilo, sem medo. Dia 4 de novembro, que seria a nossa 6ª partida, é contra o Vasco da Gama, em São Januário. Clássico é clássico, mas fogão nas cabeças, mais 3 pontos é garantido. E a gente pode ser campeão no jogo contra o Grêmio. Por que esse jogo me preocupa? Nós seremos os mandantes dessa partida. Só que nesse período, o Tapetinho já está alugado. Então, assim, a preocupação nesse momento é a chance muito grande da gente não ter o Tapetinho para jogar o jogo, que pode garantir o título brasileiro para o Botafogo, tá? Essa é a preocupação do jogo contra o Grêmio. O futebol em si não preocupa porque a gente venceu esse duelo, né? No primeiro turno fora de casa, com 2-0. Um gol do Carlos Alberto, que voltou a jogar ontem, correu ali os minutinhos dele, participa bem do jogo. Eu gosto do Casalberto, gostei de ver os Paraíba tudo em campo de novo. E gol do Eduardo, que também voltou a apresentar um futebol bom, tá ligado? Participou bem ontem da partida. Então, a nossa preocupação mesmo é o risco de não ter o estádio Newton Santos para o último jogo, e não tendo o Newton Santos, na nossa opinião aqui do canal Elite Alvinegra, só o Maracanã seria viável para um evento de tamanha grandeza, sabe? Se não pode ser na nossa casa por uma questão de organização, a diretoria já tinha alugado o estádio para shows, a gente já sabia que tudo isso ia acontecer, ninguém podia prever e contratos precisam ser cumpridos. É assim que uma gestão profissional trabalha, sabe? Mas se não puder ser, que seja no histórico estádio Mário Filho, tá? Assim também não tem demérito nenhum, é uma casa 100% preparada para receber um evento de tamanha grandeza, como já foi palco inúmeras vezes da história do futebol mundial. Então, assim, eu acho que é um lugar que pode sim tranquilamente receber, mais uma vez, um jogo de tamanha importância para o futebol mundial, para o futebol do Botafogo, beleza? Vamos de pontos positivos da rodada e do jogo, da partida de ontem. Vou começar pelos pontos positivos da rodada. Assim, foi o tropeço de todos os nossos adversários. Todos os nossos adversários. Muito se fala sobre o Botafogo não conseguir manter essa rotina de vitórias, de não conseguir manter essa vantagem desde a 4ª, 5ª rodada. Estamos aí até hoje na liderança do torneio. E para a gente perder essa liderança, para além de uma sequência de tropeços, como o Botafogo teve agora, 4 jogos sem pontuar, os adversários também não conseguiram diminuir, encurtar a distância. Então hoje o Botafogo segue com 9 pontos para o segundo colocado e mais de 10 pontos, de 10 pontos para lá, para o terceiro colocado em diante. Então, assim, esse foi o ponto positivo da rodada. E o ponto muito positivo da rodada, para além de ganhar do Fluminense, foi que o time da Gávea, né? Tem um pessoal que gosta de morder a virilha dos outros, e a equipe técnica sai no soco com o jogador, tá ventilando aí aos 4 cantos na mídia, na internet, que dá para chegar, são 12 vitórias e agora com o Tite. Eu, particularmente, nos últimos jogos, não vi essa distância diminuindo, muito pelo contrário. Agora eles não figuram nem dentro do G4. Mas
Pra mim, esses foram os pontos positivos e muito positivos, tá? Da rodada. Da partida de ontem, os pontos positivos foi que a gente voltou a ver um Botafogo que joga com vontade, um time alegre na hora de jogar futebol, um time que foi pra cima, foi buscar esse resultado, sabe? É um time que faz a transição com muita velocidade, com as peças jogando nos seus lugares corretos, o time se sente confortável pra ir pra cima, sabe? Ontem eu vi o Júnior Santos, que tanto foi cornetado na arquibancada, nos grupos de Botafogo. Eu vi o Júnior Santos jogando futebol ontem e ele tem vaga para ser titular na maioria dos times da Série A brasileira, com tranquilidade. Eu vi ontem o Tiquinho Soares, que é, sem dúvida, o melhor centroavante em atividade no Brasil, tranquilo, sem esforço, sem esforço. Então o meu ponto positivo foi ver o Botafogo voltar a jogar um futebol bonito, que dá gosto de assistir, sabe? E o meu ponto muito positivo, é ver o nosso garoto 2T e o nosso Raio Negro Júnior Santos brilhando. O que esses dois homens fizeram ontem em campo foi brincadeira. O Júnior Santos teve uma partidaça e, como eu já falei, ele só não aposentou o Marcelo porque ele não quis, porque ele tem um bom coração. E o Tietê, que passe foi aquele do Tietê, meu amigo, cirúrgico. Assistir aquilo foi fenomenal. Eu só tenho a agradecer ao Botafogo por me proporcionar tais momentos. Então, galera, é isso. Fica por aqui mais um Giro Alvinegro. Deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá? A gente tá aí correndo para chegar aos nossos 100 seguidores, dos 100 para os 1000, dos 1000 para 100 milhões de botafoguenses no planeta. Acompanhe a gente em todas as redes sociais, @EliteAlvinegra, no Twitter, no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube, no Pinterest e tudo mais. Então, um forte abraço, saudações alvinegras e aqui é Botafogo de verdade. Valeu!